Salve, salve, galera, estamos de volta. Um brinde, Pipa. Um brinde, seu Raí. Olha, estamos Mais um aqui. baribola, hein? Mais um baribola, mais uma edição agora num lugar especialíssimo. O bar Em Nome do Pai, aqui no Morumbi, na Rua dos Três Irmãos, 460. Venham. Um bar bem legal. Belíssima. Uma belíssima Cacildes que tá ali, ó. Olha lá. Tá ali, tá aqui no nosso cerveja copo. deliciosa. Nesse grande acessório homenagem aqui a sentado. um grande Sim, é o personagem, Eterno né? Mussum. Essa cerveja é muito boa, Pipa. Essa cerveja é maravilhosa. Eu conheci ela no fim do ano passado, eu acho. A primeira vez que eu tomei, já gostei logo de cara, já fui atrás do mercado. Baixou o primeiro gole. Muito bom, muito bom. Eu achei essa cerveja sensacional. Saúdes. Saúdes. Olha que legal. Saúdes com Cacildes. É isso aí, Pipa. E falando em saúdes, a gente vai falar também de uma geração saúde da bola. Esbanja saúde. Esbanja saúde. Hoje estamos aqui para falar de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa neste sábado, mais precisamente de 10 talentos que você, nós e você também, deve ficar de olho nesse Campeonato Brasileiro. Jogadores que podem e devem se destacar ao longo das 38 rodadas a serviço dos seus clubes. É porque o mundo já está de olho neles, Sim. inclusive tem gente aí que já jogou por seleção brasileira. Já tem gente vendida nessa tem lista gente para vendida. gigante. Tem gente que inclusive joga na seleção da Venezuela. Sim, olha temos só, ótimos né? jogadores. Eu vou começar, Pipa, então, essa nossa lista por uma dupla que tem me chamado Opa. muito a atenção nas últimas semanas. Uma dupla que eu até escrevi isso lá no Taticamente Falando, que atualizou o modelo de jogo do Grêmio. Que a serviço de Renato Gaúcho estão jogando o fino da bola. Matheus Henrique e Jean-Pierre. Nossa, o Jean-Pierre, ele por muito pouco não fez o gol mais bonito dessa Copa Libertadores até agora. Né? Uma jogada de drible, infiltração, domínio de bola, habilidade e técnica. Né? Sem dúvida. O Matheus Henrique joga um pouquinho mais recuado, é um segundo volante. Ele tem um perfil muito parecido com o Arthur. Sai pro jogo com qualidade, cabeça erguida, encontra os passes. No jogo desse meio de semana contra o Libertad, fora de casa que o Grêmio venceu, ele deu 88 passes, acertou 90% deles, muito bom jogador. Mais de 90%. Um pouco mais de 90%, 95% para ser mais preciso. E é um jogador de extrema qualidade, lembra bastante o Arthur. O segundo volante, Sim, o segundo volante sai pro jogo, o Jean-Pierre já joga um pouquinho mais avançado, mais próximo do gol. É um cara alto, que tem uma passada, lembra um pouco o Pogba ele, Pipa. Não, sem comparar, mas guardadas as devidas proporções, o gestual dele lembra um pouco o Pogba, um cara alto, tem a passada larga. Tem imposição física. E são dois caras que vão ajudar muito o Grêmio nesse ano. Vão ajudar muito. Eu queria esses caras como titularíssimos aí no meu time. Sem dúvida, porque nesse time do Grêmio aqui é um time que gosta de valorizar a bola, trocar passes, movimentação e tal. São caras que entraram muito bem, né? E eles dão rapidez nessa troca de passes. Não é aquela troca lenta, excessivamente cadenciada para um lado, não. Inclusive o Jean-Pierre é um cara vertical, um jogador que quebra a linha de marcação e se encaixou muito bem com os jogadores técnicos que o Grêmio tem na frente, né? Principalmente o Everton. Outra dupla que se destacou neste começo de temporada aqui no futebol brasileiro, na verdade mais nas últimas semanas, né? Foram dois jogadores do São Paulo que também prometem fazer um grande campeonato brasileiro aí, ajudaram o São Paulo a chegar até a semifinal e o vice-campeonato paulista, que muita gente não acreditava que isso iria acontecer, o São Paulo chegar até a final. Teve até quem apostou o cabelo aí, acabou não perdendo e tudo mais. Antony e Luan, Pipa. O Antony é um jogador que apareceu muito bem. Aliás, antes eu vou falar do Luan, que é alguém que a gente já viu jogando várias vezes. No finalzinho do Campeonato Brasileiro. Exatamente, no final da temporada passada. Eu acho que, inclusive, naquele momento, o São Paulo demorou muito para efetivá-lo como titular. Né? Ele entrou no time, depois saiu. E nesse começo de ano, infelizmente, para o São Paulo, ele foi para aquela porcaria daquela seleção. Mas isso foi um erro da diretoria, né? Ter liberado, porque seria uma peça fundamental nesses jogos de Libertadores aí contra o Talheres. O São Paulo com a possante dupla de São Jusilei, perdeu o Luan, que é um cara jovem, de vigor, bom desarme. Sim. Então o São Paulo perdeu muito sem ele, né? Para essa pré-Libertadores e até esse começo de temporada, tanto que entrou no time como uma luva, agora se lesionou, vai perder as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas quando tiver 100%, com certeza vai ser titular. E no caso do Antony, aqueles erros de avaliação que o São Paulo muitas vezes comete, né? Porque o Antony, ele se tornou um integrante do time principal de São Paulo depois do Elinho, foi usado ano passado. E os dois, principalmente nesse começo do Campeonato Paulista, em algumas vezes eles foram escalados juntos, o que atrapalhava os dois, porque o Elinho gosta de correr aberto e fechar para o meio para ter a opção de bater de pé esquerdo. O Antony ocupa mais ou menos a mesma faixa de campo. O Antony, de fato, ele explode depois que o Elinho é barrado. Outra dupla, né, que se destacou nesse começo de ano e promete fazer um bom campeonato brasileiro, né? A gente falou do Matheus Henrique e do Jean-Pierre, agora do Antony e do Luan. Vamos de outra dupla agora, a do Santos, Soteldo e Rodrigo. Bom, aí que tá o negócio. O Rodrigo é um jogador já com bilhete de saída, né? Um jogador já negociado com o Real Madrid. Depois de junho, né? Fica aí até o meio do ano. O Santos tenta estender aí, tenta
prorrogar essa permanência dele, mas é algo quase impossível, é algo utópico hoje, porque lá na Espanha o Zidane já falou que ia contar com ele. E o Soteldo, para mim, é uma bela surpresa. É muito difícil a gente imaginar que um jogador de 1,60 m hoje, ele vai ter sucesso. Mas o fato é que ele começou muito bem, porque ele tem uma habilidade infernal com a perna esquerda, isso ninguém pode negar. Falta ainda um pouco mais de decisão às vezes, mas ele sabe jogar. Pela idade. Normal pela idade, jogador já de seleção venezuelana. Eu chamei a atenção outro dia porque o Ricardo Gareca, uns 2 meses atrás, ele entrevistado por uma TV chilena, ele foi perguntado sobre qual era o melhor jogador de cada país para jogar essa Copa América. E quando chega a Venezuela, ele de bate-pronto, Soteldo. Surpreendente, hein? Mais 2 duplas, não são jogadores do mesmo time, mas são 2 jogadores que são novidades aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Guga do Atlético Mineiro, que veio do Avaí, fez uma temporada em que o Avaí subiu para a Série A na temporada passada. E também o nosso glorioso Marrone do Vasco. O Vasco tem revelado uma galera legal nos últimos tempos aí. Vice-campeão da Copinha. O problema é que Luan, o Vasco. Antony, Thiago Reis. É que o Vasco parece assim meio. É meio time motel de alta rotatividade. O cara vai lá, fica um pouquinho e tchau, né? Arruma um contrato fora. O Vasco está precisando fazer dinheiro, como todo mundo sabe. Se desfez do Paulinho e vai se desfazendo de muitas das suas revelações. Mas o Marrone realmente promete. O Marrone é um bom jogador. E o Guga é a questão do lateral, né? A gente não tem tantos laterais de qualidade no futebol brasileiro. É uma posição meio carente na maioria dos times, tanto que a gente vê o São Paulo improvisando o Hudson naquele setor. O Cruzeiro, um tempo atrás também, antes da chegada do Edilson, improvisou o Lucas Romero em algumas ocasiões na lateral direita. Acho que até na final da Copa do Brasil ele chegou E essa escassez é mais marcante pelo lado direito. Onde, aliás, o Galo já tinha revelado um bom jogador no ano passado, o Emerson. Sim, que foi pro Betis emprestado, vai pro Barcelona logo na sequência. São 2 jogadores também pra gente ficar de olho nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco, como eu disse, tem o Marrone, tem o menino Luan Santos, que também estava nessa última copinha, vice-campeão. O Thiago Reis também é um bom jogador. O Vasco tem garotos aí. Esse é o futuro do Vasco. E esse é o futuro, porque se você para pensar, por exemplo, no São Paulo, que, é claro, não vale a mesma comparação, porque o São Paulo tem uma grande encaixe, conseguiu trazer alguns jogadores. O Vasco não tem a mesma condição de ir lá e comprar um Pablo. A estrutura do São Paulo é muito diferente da que o Vasco tem. Só que você vai conseguindo aliviar esses problemas na base, revelando bons jogadores, trazendo eles para o time principal e colhendo alguns frutos, né? Agora, será que o torcedor do Galo, ele entende por que demoraram tanto para barrar o Patrick e efetivar o Guga? Nossa senhora, o Patrick mega criticado, né? Para Coisa fechar, do né? futebol brasileiro. Esse vídeo a gente falou aí de 8 jogadores que vão estrear, e tirando o Luan, que jogou um pouquinho no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Rodrigo também, né, já teve oportunidades. A gente falou de jogadores que vão estrear na Série A desse ano. A gente vai falar de mais 2 agora que já jogaram, né, no ano passado, mas que nesse ano prometem se firmar ainda mais. O primeiro é o Pedro, do Fluminense, que chegou a ser artilheiro do campeonato em um período, teve e chegou lesão. A ser convocado para a seleção brasileira. Chegou a ser convocado. Também. Na mesma semana que ele foi convocado, teve a lesão que tirou ele do gramado por 6 meses. Ele é um centroavante diferente. O Pedro é um jogador forte, alto, um jogador de técnica mais refinada, um jogador que finaliza bem. É um atacante daqueles que você olha e fala, pô, esse cara vai ser um jogador completo. É claro, óbvio que ele vai ter que comprovar isso, né? Mas o começo dele é talvez o mais promissor com o centroavante que eu tenha visto aqui no Brasil, olha, por uns bons 10 anos. E se a gente para analisar, né, o Pedro, no ano passado, por exemplo, o Fluminense talvez não teria passado tantos apuros no Campeonato Brasileiro de brigar até a última rodada se ele tivesse jogado ali o restante da competição inteira, né? É um jogador diferente mesmo. Foi uma aposta do Abel no momento de desespero, ele fez um gol salvador lá contra a LDU em Quito, um jogo que o Fluminense perdia de 2-0, tinha que achar um gol de qualquer forma, e a trajetória dele foi algo assim vertiginoso, foi muito rápido a ascensão dele, e tomara que o Pedro volte tão bem quanto ele estava quando parou. O último jogador dessa nossa lista, Pipa, é um jogador que... Mas o Pedro é outro para ter vida curta aqui no futebol brasileiro. Naquele momento ele já estava praticamente negociado e... Claro que a contusão fez com que tudo isso fosse adiado. O outro jogador que a gente traz nessa lista, né, o último jogador dessas promessas aí que a gente está analisando nesse começo de Brasileirão, é um jogador que também surgiu no ano passado e teve ali surgiu, todo mundo achou que ia ser craque e titular absoluto, teve uma queda, alguns momentos de desinteligência com a comissão técnica e a diretoria, o diminutivo do Pedrinho do Corinthians, que vai começar esse Campeonato Brasileiro como titular do time.
Pedrinho é uma eterna promessa do Corinthians, já desde o início de 2017, quando ele estourou naquela copinha. Veja, já se passaram mais de 2 anos, a gente cobrou muito. E agora ele começa a se firmar. Agora ele começa a se firmar, mas ele continua com aquela dúvida existencial se ele é meia ou se ele é um atacante aberto. O desempenho dele está oscilando. E ele tem aí, o Pedrinho, ele ainda é um jogador incompleto, porque o Pedrinho não define. Ele não chuta gol, ele não é um jogador agudo. Isso é cobrado, o Carille, inclusive, já falou disso algumas vezes. Ele me lembra muito aquele começo do Felipe Anderson. Lembra que o Muricy um dia chegou e falou: ele precisa ver se ele vai querer ser uma promessa para sempre ou vai ser uma realidade. Tá na hora do Pedrinho O decidir. Felipe Anderson tá bem lá no Oeste. Agora tá muito bem. O Pedrinho tem essa situação, né, de estar oscilando aí do desempenho dele e tal. Acho que aquele momento que ele passou na última temporada com o Jair Ventura, aquelas brigas ali, até que o empresário dele saiu, a imprensa, falou um monte, brigou com muita gente. Isso acabou fazendo um pouco mal para ele. Mas também trabalhar com Loz e Ventura em seguida não é fácil. Também tem esse lado. Claro que tem. E a chegada do Carille talvez consiga resgatar um pouco de outras coisas nele, né? Pôr um pouquinho o pé no chão e tal. O cara que transformou o Danilo Avelar, o cara que resgatou o Gustavo pro Corinthians, faz a dupla Manuel e Henrique finalmente jogar bem, eu acho que ele é um cara que merece crédito no momento da gente achar que ele pode modificar o Pedrinho. Então, pra gente fechar a pipa, palpite pros 4 primeiros e 4 últimos do Brasileirão. Olha, não necessariamente nessa ordem. Sem ordem. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. São os 4 primeiros. Os meus 4 primeiros são Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Grêmio. Divergimos apenas em relação ao Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro realmente é um time caçador. E onde tem prêmio, né? Eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores. Eu acho que é uma boa aposta. E aí, mas se eu ele aposto o for, Grêmio se ele for campeão da Libertadores, ele vai terminar o Campeonato Brasileiro em 14º. É o que ele tem feito ultimamente. Nos últimos anos, os 4 últimos. Os 4 últimos, então vamos lá. Chapecoense está com um time horrível. Amaral e Macharau. Ele Carlos, é muito ruim o time da Chapecoense, Ceará que está muito ruim, Botafogo que está uma tristeza e Goiás. Eu vou com você nos 3, porque eu acho que o CSA tem bastante chance de cair também. É outra possibilidade. Talvez no lugar do Goiás aí. Tem Pablo Armeiro. O time do Botafogo também é sofrível, hein? Nossa Senhora. Carlinhos, todo mundo do CSA. Mas vai começar o Brasileirão finalmente, Pipa. Ufa! O melhor campeonato aí de disputa do Brasil, né? Os modorrentos estaduais chegaram ao fim finalmente. O Campeonato Brasileiro é bem legal de assistir, né? E a gente vai estar aqui semana após semana analisando as possibilidades. Cornetando também. Cornetando quem tiver que ser cornetado, exaltando aqueles que tiverem que ser exaltados. Também. Tomando Cacildes aqui no nosso querido... Em nome do Pai. Em nome do Pai. É isso aí, Pipi. Então ficamos por aqui hoje. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.